of people don't realise what they're involved in. Just the simple fact of using credit cards, using smartphones, and all of this automated system is the problem. People don't realise what it is. This system we're being led into is the New World Order in itself. The 5G smart grid is the New World Order, the Internet of Things. It's the New World Order. The creation of a new world order, financial world order. New World Order. Uma nova ordem econômica mundial. It's going to be used to lock down the world because underneath it is the surveillance system that is the smart grid, and underneath that is the weapons system that it can be turned into if you don't comply with the smart grid. And it gets to the point where if you do decide not to comply, you become a dissident, they can simply switch you off, switch your chip off. And once it's all digital and you need that chip to get into your car, to get into your house, to access your bank account, to buy things, it's all automatic. Suddenly you're locked out of the system. So there's no hope of dissent. There's no hope of free thought. There's no hope of questioning any of this. You just have to simply go with the flow. We've got so many people distracted on so many issues trying to address the government corruption and all of this stuff. They're not realising that this is all rolling out, and in another 3 or 4 to 5 years, they're just going to wake up and go, what happened? How did I suddenly find myself in this digital prison? Because that's what it is. That's virtually what it is. It's a digital prison, a digital control grid. And if you want to participate in this society, you're going to have to participate in the smart grid. Pois bem, não basta apenas colocar-lhe chip, porque é necessário que outras tecnologias estejam prontas, porque o chip é a cereja do bolo para a implantação do controle total e absoluto. É necessário que haja capacidade de processamento. Essa capacidade de processamento se dá com duas coisas. Primeira, a computação quântica, que ainda não está pronta. Computação quântica, que é infinitamente superior ao computador que nós temos hoje. Então, um computador quântico ele analisa cerca de 1 trilhão de movimentos por segundo. Então, eles vão ter a capacidade de processamento. É necessário que haja também, esteja mais avançada a inteligência artificial, que vai superar a inteligência humana em breve. A inteligência artificial com a computação quântica. And what's interesting, you look at the development with artificial intelligence, and people need to realize this, Gary, artificial intelligence is not coming. Artificial intelligence is already here. O Elon Musk ele diz o seguinte: os seres humanos eles têm que se integrar na inteligência artificial. Por quê? A cada 1 ano e meio, o poder de processamento dos computadores multiplica por 2. Então ele acredita que nos próximos, não me lembro se é 5 ou 7 anos, os computadores eles vão se equivaler à potência do cérebro humano. Quando o computador tiver a mesma potência do cérebro humano, a inteligência artificial vai pensar tão rápido e tão bem quanto a gente, ele disse. Então, a inteligência artificial, no momento que ela se equiparar com o ser humano, 1 ano e meio depois, ela já vai ser o dobro mais inteligente, depois 4 vezes, e assim vai. Então, vai chegar um momento que a inteligência artificial vai falar assim, o seguinte: esse ser humano é um idiota inútil que só polui o planeta. Quem quiser sobreviver a esse ambiente da inteligência artificial vai ter que se integrar à inteligência artificial. Por quê? Porque aí a inteligência artificial vai pensar, não, eu sou muito inteligente, mas ele é a mesma quantidade que eu, porque ele está integrado, e mais um pouquinho do cérebro dele, então ele é mais inteligente. Ou seja, só vai não ser morto pela inteligência artificial quem for integrado a ela. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Bill Gates e Stephen Hawking concordam que as inteligências artificiais sobre-humanas estão chegando, mas que elas provavelmente são mais perigosas do que benevolentes. Olha, até eles admitem, ó. Inclusive Bill Gates vai ser preso por pedofilia. Elon Musk disse de forma famosa: com a inteligência artificial estamos convocando o demônio. E em 2015 ele prometeu aí 1 bilhão para o Instituto Open Inteligência Artificial para desenvolver a inteligência mais segura. Olha aqui, pessoal, eles mesmos admitem que é o demônio. Que eles estão aí abrindo a brecha para o mundo espiritual das trevas agir através da inteligência artificial. It could be terrible and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. So that's a dangerous thing to have. Basically, you're putting this system in place, which can be used as a weapon system, and you're giving control of it to the system itself. So this is a dangerous thing. This is kind of like
the internet building its own immune system, if you can think of it that way. You know, automatic defense against hackers, automatic defense against viruses, automatic defense against all of this sort of stuff. So you get to the point where the internet becomes fully autonomic in every action that you do. When you go and you pay for your train, you go and pay for your coffee, you pay for everything. It's just all automatic. No one has to think about it. No algorithms have to be run. Nothing has to be done. It's all fully functional, fully automatic. But once you get to that point where it's fully autonomic and the system controls everything, it's controlling the flow of everything, then basically we lose control of the internet at that point. So the system itself has lethal autonomy. So anybody starts a problem, system just takes them out. But at that point, we've lost control of the internet. And then we're in the point where if the internet does something, or that the AI does something, dictates some action that the company doesn't want, or people don't want, and they want to change it, well, the machine won't let them change it. And then they realize they've lost control of the internet, so they decide they need to get into the internet to regain control of it. What happens then if the internet views them as the threat to the system? And then it decides that it doesn't differentiate between humans. All humans are the same. Humans are now the threat to the system, and it controls the 5G grid, so it can just simply eliminate the threat. So that's the way we could go. That's the possibility of what evil AI could do. And whether that's evil or whether it's bad or whether it's malicious, well, no, it's not. It's simply it defending itself, because we're creating a system and giving it cyber lethal autonomy for world security, and it believes the system needs to function as it is for world security. If we become a threat to that system, suddenly we are the threat to world security, and the system takes us out, because that's what we programmed it to do. De tudo isso, vai ser desenvolvida uma inteligência artificial que o pessoal vai entender que ela toma decisões lógicas, decisões muito boas. Então, a gente vai criar um mundo tecnocrático, ou seja, a tecnologia vai mandar no mundo. Porque a gente vai pensar, não, a tecnologia, ela não é um político que rouba, ela não tem ideologia, ela vai seguir a lógica. Então as pessoas vão amar isso. Essa inteligência artificial vai ser o juiz de cada processo que acontecer no nosso mundo. Isso é bom? Não, mas vai ser assim. Okay. Então, retomando a questão do chip RFID, é um chip de radiofrequência. O que significa isso? Significa que a tecnologia pode te localizar onde você estiver. O primeiro ponto, você vai ser localizado onde você estiver. Não só a transação financeira que você fizer, você vai ser localizado onde você estiver, ok? E esse chip atrai as ondas HAARP, okay? H-A-A-R-P. O que é a tecnologia HAARP? Ela é uma tecnologia terrível, tá? Que ela alcança qualquer lugar do mundo. Como funciona isso? Manipulação da ionosfera. Então eles lançam um pulso, tá, de baixíssima frequência, que até não teria problema algum, inofensivo. Mas esse pulso é direcionado à ionosfera e ele é energizado na ionosfera. Então, o direcionamento dessa energia pode provocar terremotos, tsunamis, alteração do clima, chuva ou seca. Por isso que eles podem roubar nuvens ou criar tempestade. E até mesmo mexer na placa tectônica. Através de como? Através do som. Okay? Ondas sonoras numa determinada frequência. Okay? Isso é a tecnologia HAARP. Mais do que isso, as ondas HAARP adentram no teu crânio. Okay? Isso mesmo, adentram no teu cérebro. Okay? Então, a todo momento, todos nós somos bombardeados. Estão sendo bombardeados essa tecnologia HAARP. Okay? Então, você tendo o chip dentro do seu corpo, é o biochip. Okay? Então, você precisa entender também da bionanotecnologia. Bionanotecnologia. Então, você pode ser implantado de várias formas. Okay? Inclusive, faça a denúncia que muitas pessoas no Brasil e no mundo já estão sendo utilizadas como cobaia, já estão sendo implantados com implantes irregulares, por exemplo, em hospitais públicos. As pessoas são chamadas de target individual, são vítimas de perseguição organizada de técnica psicotrônica. Acesse a playlist, eu vou deixar os links aqui embaixo. Acesse a playlist MK Ultra, você vai ver tudo, todos os depoimentos, ok? Pois bem, bionanotecnologia. Então, a partir do momento que você tem um chip dentro do seu corpo, você vai atrair essas ondas, ok?
Cito ainda as ondas de rádio de baixíssima frequência, abaixo de 9 Hz. E essas malditas ondas, elas vão até você, o ouvido humano não as escuta, mas elas atravessam parede e atravessam o teu crânio, onde eu quero chegar. Veja bem, como funciona um computador? Ele funciona através da linguagem binária, ou seja, se tiver energia é 1, se não tiver energia é 0. Então ele vai comutando 1 e 0, 1 e 0, linguagem binária, e isso ele transforma em um texto, ou em uma ação, ou em uma imagem. Linguagem binária. E como funciona o teu cérebro? Funciona através da eletricidade. E os movimentos do corpo, dos músculos, o cérebro comanda tudo. E o cérebro comanda através da eletricidade. Então imagine que essas malditas ondas adentram no teu crânio. Okay? Então imagino que tendo o chip e tendo a inteligência artificial, okay, me dê um bom motivo para eles não transformarem esses seus movimentos cerebrais, seus impulsos elétricos cerebrais, transformarem isso numa linguagem computacional, numa linguagem binária, por exemplo, e mapear o teu cérebro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Leitura mental, leitura da mente, vigilância do pensamento. Aí você vai me dizer, pô, você tem prova disso? Tenho as provas, o depoimento das vítimas, e tenho também, que eu vou mostrar agora o vídeo do canal Daniel Simões, tá? Com as tecnologias de controle e manipulação mental desde a década de 70, ou seja, já estão patenteadas as tecnologias. Então é oficial isso, não é fictício. Então vou agora soltar o vídeo. Pronto, está aqui. Nós temos a dizer que é dos Estados Unidos, temos a data, a gente já vai falar sobre isto, as datas. Reparem que este aqui, por exemplo, é de 76, tem o título e depois tem este abstrato aqui, que é a descrição da patente em si. É isso que a gente vai olhar um pouquinho. Eu, para facilitar, eu fui no tradutor Google e traduzi o que está aqui escrito, fiz algumas correções, porque a tradução direta muitas vezes não funciona, mas também não fiz assim uma revisão assim muito profunda sobre a tradução. Mas é interessante a gente olhar, vamos ver que tipo de patentes é que estão sendo feitas, que tipo de tecnologias estão sendo usadas para a programação mental e hipnotismo das massas. Isto parece coisa de ficção científica, mas vocês olham para este número aqui e vocês podem procurar na internet e ver que isto é real, isto é oficial. A gente neste canal, a gente não trabalha com suposições, a gente trabalha só com documentos oficiais e com instituições que existem. A gente não está entrando em teorias, a gente mostra aquilo que é a nível oficial. E a gente vai começar com este registro de patente, que é da Google. Interessante. Então a Google registrou no dia 23 de março de 2017 esta patente, que se chama Detecção e Correção de Erros Potenciais no Comportamento dos Usuários. E o que é que isto busca? Esta tecnologia busca prever o que é que as pessoas vão fazer ou não fazer. Começa por ser uma previsão a nível de comportamento na realidade virtual, mas este tipo de estudo de tecnologia ela pode passar a ser aplicada no mundo real, no mundo físico, né? Para procurar prever o que é que as pessoas fazem ou não fazem, ou seja, um controle assim doentio, né? Vamos ver aqui o que é que está descrito. É descrito um sistema de computação que prevê uma ação futura a ser tomada por um usuário de um dispositivo de computação e determina com base em uma informação contextual associada ao dispositivo de computação uma ação atual sendo tomada pelo usuário. O sistema de computação determina, com base na ação atual, um grau de probabilidade do usuário ser capaz de tomar a ação futura e prevê, com base no grau de probabilidade, que o usuário não será capaz de tomar a ação futura. O sistema de computação envia informação ao dispositivo de computação, indicando que a ação atual está a ser tomada pelo utilizador. Ou seja, isto aqui pode ser usado para fins comerciais, né? Procurando prever o que é que o usuário vai comprar ou não comprar, mas pode ser para um controle mesmo sobre as ideias desta pessoa. Se esta pessoa está sendo
uma ameaça ao sistema instaurado, pode ser usado de diversas formas. Neste caso aqui a gente vai ver que a patente foi registada agora há pouco tempo, né? A 23 de março de 2017. Não vamos aqui, assim, são várias patentes que a gente vai examinar aqui, não vamos assim ir a uma análise minuciosa, senão o vídeo vai ficar muito grande e essa não é a nossa intenção. Vamos passar ao próximo. Até tinha aqui, continuação. Está a ser tomada a computação indicando a ação atual que está sendo tomada pelo utilizador conduzirá o utilizador não ser capaz de tomar a ação futura. Quer dizer, é um controle, né? Vamos ver esta aqui. Aparelho e método para monitorar remotamente e alterar ondas cerebrais. Olhem bem, isto é de 1976. Ou seja, quão avançado este aparelho já deve estar. Certo? Vamos ler o que é que diz aqui. Aparelho e método de detecção de ondas cerebrais numa posição remota de um indivíduo, em que sinais eletromagnéticos de diferentes frequências são simultaneamente transmitidos ao cérebro do sujeito, em que os sinais interferem um com o outro para produzir uma forma de onda que é modulada pelo cérebro do sujeito. A forma de onda de interferência, que é representativa das atividades das ondas cerebrais, é retransmitida pelo cérebro para um receptor, onde é desmodulada e amplificada. A forma de onda desmodulada também pode ser utilizada para produzir um sinal de compensação, que é transmitido de volta ao cérebro para efetuar uma alteração desejada na atividade elétrica do mesmo. Quais os potenciais que isto traz? Nas patentes que a gente vai ver a seguir, a gente até pode ver qual o potencial que isto tem de alterar as ondas eletromagnéticas dos cérebros, né? Este aqui é de 88. Método para mudar o comportamento de uma pessoa. Um método de condicionamento da mente inconsciente de uma pessoa para efetuar uma mudança desejada no comportamento da pessoa, que não requer os serviços de um terapeuta treinado. Em vez disso, a pessoa a ser tratada visualiza um programa de imagens de vídeo que aparecem em uma tela. O programa visto pela mente inconsciente da pessoa atua para condicionar os padrões de pensamento da pessoa de uma maneira que altera o comportamento das pessoas de uma maneira positiva. E isto através de um programa de imagens de vídeo que aparece em uma tela. Estamos a falar em 88. E agora, como é que isto está? 89. Sistema auditivo. O som é induzido na cabeça de uma pessoa, irradiando a cabeça com micro-ondas na faixa de 100 MHz a 10.000 MHz, que são modulados com uma forma de onda particular. A forma de onda consiste em rajadas moduladas em frequência. Cada rajada é composta de 10 a 20 pulsos uniformemente espaçados, agrupados firmemente juntos. A largura do estouro é de entre 500 nanosegundos e 100 microsegundos. A largura de pulso está na faixa de... Isto agora vai muita coisa técnica e... Diz, as rajadas são frequência modulada para a entrada de áudio para criar a sensação de audição na pessoa cuja cabeça é irradiada. Ou seja, eles vão colocar sons dentro da cabeça da pessoa. E eu assisti na Holanda, quando eu morei na Holanda, a polícia já estava utilizando isto no ano 2004 e 2005, um sistema de tecnologia para dispersar manifestações de pessoas, que era um sistema assim, ou seja, era um impulso eletromagnético com um som que só quem conseguia ouvir eram os adultos. Olha bem, crianças e velhos não conseguiam ouvir esse som. Porquê? Porque as crianças e os velhos, a criança ainda não desenvolveu um sistema auditivo capaz de captar tal som e os velhos já perderam. E então só os adultos é que conseguiam ouvir o som. Só que o som era tão insuportável que as manifestações eram dispersas. Olha bem. Isto também já foi utilizado, esta tecnologia, para fazer a divulgação de uma série nos Estados Unidos. Tinha um cartaz enorme, assim num prédio, e as pessoas quando passavam numa determinada área daquela avenida, ouviam assim na cabeça, quem está aí? E as pessoas ficavam tudo atrapalhadas, sem saber de onde é que estava vindo aquela voz. Mas era isto, eram rajadas de frequência modulada pela entrada de áudio para criar a sensação de audição na pessoa, cuja cabeça é irradiada. Já se começou a ouvir falar, isto aqui, eu vou falar, não tenho aqui nenhum documento que prove isto, não é? Que esta tecnologia começou a ser usada naquela prisão de Cuba, no Guantánamo,
para fazer interrogatórios, onde eles colocavam islâmicos ouvindo a voz na cabeça como se fosse Allah, dizendo ordens para eles, né? Brintil, assim, isto pode ir bem longe, né? Vamos em frente a mais um registro de patente. 1992. Método e sistema para alterar a consciência. Aparelho e método de detecção de ondas cerebrais numa posição remota de um indivíduo, pelo que os sinais eletromagnéticos de diferentes frequências são simultaneamente transmitidos ao cérebro do sujeito, em que os sinais interferem entre si para produzir uma forma de onda que é modulada pelas ondas cerebrais do sujeito. A forma de onda de interferência, que é representativa da atividade das ondas cerebrais, é retransmitida pelo cérebro para um receptor onde é desmodulada e amplificada. A forma de onda desmodulada é então exibida pela visualização visual e encaminhada para um computador para posterior processamento e análise. O desmodulado também pode ser utilizado para produzir um sinal de compensação que é transmitido de volta ao cérebro para efetuar uma alteração desejada na atividade elétrica do mesmo, e seja semelhante ao outro antigo, ao outro passado que a gente viu. Sistema de apresentação subliminar silencioso, outubro de 92. Um sistema de comunicações silencioso em que as portadoras não auditivas na faixa de frequência de áudio muito baixa e muito alta ou no espectro de frequência de ultrassom adjacente são moduladas em amplitude ou frequência com a inteligência desejada e propagadas acústica ou vibratória para indução no cérebro. O uso de alto-falantes, fones de ouvido ou transdutores piezoelétricos. Os portadores modulados podem ser transmitidos diretamente em tempo real ou podem ser convenientemente gravados e armazenados em meios mecânicos, magnéticos e ópticos para transmissão retardada ou repetida para o ouvinte. Ou seja, eles podem criar sistemas de indução subliminar, de mensagens subliminares, a nível auditivo. Né? E isto pode ser gravado e ser usado mais tarde, pode ser usado na hora. São muitos. Muitas patentes aqui. Acredito que as pessoas estão interessadas em saber, então eu vou continuar. Este é de 93. É um gerador de mensagem subliminal que eu vou passar adiante, porque é semelhante ao outro de trás. Método de sistema para alterar a consciência. Um sistema para alterar os estados de consciência humana. Envolve a aplicação simultânea de estímulos múltiplos, sons preferíveis com diferentes frequências e formas de onda. Este aqui, método e um aparelho associado para a determinação remota de informação quanto ao estado emocional da pessoa. Olha bem, determinar tecnologicamente o estado emocional da pessoa. E com as patentes que a gente viu anteriormente, a gente pode ver que eles podem alterar isso para o que eles quiserem, né? Aqui um sistema de rastreamento e recuperação pessoal, ou seja, rastreamento de pessoas, né? E animais e tudo que quiserem. Aparelho de televisão com função de geração de ondas alfa. Isto é muito interessante, porque normalmente a gente olha para as televisões como sendo um aparelho de receptor de sinal. Só que as televisões não são só receptores de sinal, elas são emissores de sinal. Por isso é que, por exemplo, quando está um jogo, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, eles sabem quantos televisores estão ligados naquele canal, porque os televisores têm um emissor de sinal. Aí começa-se a divagar, os cientistas, né, começam a divagar. E o que é que a gente pode fazer com esses sinais que são emitidos? Porque quem está vendo a televisão, ela está sujeita àqueles sinais. O que é que a gente pode fazer? Com estas patentes aqui, a gente está tendo uma ideia do que é que se pode fazer, né? Dispositivo de rastreio intraoral, pronto, isto é um tipo chips, né? Aparelho eletroencefalográfico para explorar a resposta de uma pessoa a estímulos externos. Ou seja, é mais um sistema tecnológico para fazer previsão das respostas que as pessoas dão em determinadas condições. Com tecnologia de alteração de ondas eletromagnéticas do cérebro, além de prever, eles podem alterar. Assim, é sistema de controle de animais, sem vedação, pronto, também por informações de localização GPS, é tipo chip, né? Método para verificar a identidade humana durante transações de venda eletrónica. Isto é a biometria, né? Aquelas digitais, leitura dos olhos. Aqui dispositivo de rastreamento por satélite de posicionamento global, GPS também, né? Vamos aqui mais à frente. Manipulação acústica subliminar de sistemas nervosos. Em seres humanos,
2000, né? A gente não tem estado a olhar para as datas anteriores, mas tudo a maior parte delas são do milénio passado. Neste caso aqui, em seres humanos, as ressonâncias sensoriais podem ser excitadas por pulsos acústicos atmosféricos subliminares que estão sintonizados com a frequência da ressonância. Bom, eu não vou ler tudo porque o nosso objetivo não é fazer vídeos muito grandes, mas vocês têm aqui, eu vou passar cada um deles. Vocês, ao verem o vídeo, podem parar o vídeo para ler. E chegamos ao final destas apresentações, né? Como a gente pode ver, o processo de controle mental é muito grande, né? E nós, assim, nós que estamos querendo novos modelos civilizacionais, a gente compreende que tem que haver uma mudança no sistema de crenças das pessoas. Só que realmente a competição que está havendo a esse nível com o sistema de controle é muito grande, né? Porque estão sendo utilizadas tecnologias para um controle mental muito grande. Como é que a gente pode reverter esse processo? É insistir, a gente tem que insistir, estamos a falar, cada vez são mais pessoas antenadas, cada vez mais pessoas despertando e procurando soluções, identificando os problemas civilizacionais e tendo a ousadia de apresentar soluções. Essencialmente é isso. E não é fácil, porque nós ficamos expostos a críticas, ficamos expostos a pessoas que têm intenção de nos calar, de nos desmoralizar e de tirar a energia da gente, a motivação, né? Até teve uma pessoa aí de um canal que falou um pouco sobre isso, o Rogério, que falou, né, que as pessoas muitas vezes procuram desanimar a gente é porque elas próprias reconhecem o medo delas, a cobardia delas. Então não têm medo, não têm como reagir, têm medo de reagir contra o sistema e procuram fazer calar quem está falando, né? Mas a gente vai em frente, vamos em frente que a gente consegue. Servati sapere